Pela graça e misericórdia de Deus, estamos de novo aqui. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus não têm fim, elas são novas cada manhã, elas se renovam todas as manhãs e por isso nós não somos consumidos. Graças a Ele por estarmos de volta, debaixo da sua graça e nesta grande e infinita misericórdia, para mais uma mensagem da sua palavra. Eu quero iniciar aqui orando para que Deus abra a nossa mente, pedindo a graça dele para aquilo que vamos ouvir. Vamos orar então. Pai querido, Pai de amor, estamos mais uma vez diante da tua palavra. O Senhor conhece as nossas limitações e incapacidade, mas o Senhor sabe também que toda a nossa capacidade vem do Senhor. Por isso pedimos a inteligência do Espírito Santo, que sejamos como instrumentos aqui, ó Deus, pregando a tua palavra, que os nossos irmãos e amigos sejam usados também para receberem a palavra do Senhor com o coração aberto, puro e pronto para frutificar. Nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio dessa palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação, por participar desse trabalho e assistirem às mensagens e também compartilhar com outras pessoas. Nós falamos na mensagem anterior sobre as promessas de Deus e quero dar continuidade a este assunto por algumas mensagens a partir de agora. Aprendemos também que as promessas de Deus, todas elas são feitas através da sua palavra. Ele faz juramento usando a sua própria palavra, empenhando a sua palavra, empenhando o seu caráter, a sua própria pessoa, porque caráter é aquilo que a pessoa é e Deus é. Portanto, baseado no que ele é, ele faz promessas a nós. Mas ele tem uma base para as suas promessas, o seu Filho amado Jesus Cristo. Você deve estar lembrado do texto que lemos na mensagem anterior, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, em Jesus Cristo há o sim para a glória dele e para o nosso bem. Portanto, Jesus é a base das promessas de Deus. Nós temos um texto interessante que eu gostaria de estar lendo em Hebreus, no capítulo 9, versículos 11 e 12, quando a Bíblia fala sobre Jesus da seguinte maneira: mas vindo Cristo, o prometido de Deus, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Portanto, Jesus, como Redentor, o remidor da raça humana, ele efetuou uma eterna redenção. Uma vez para sempre, ele fez o trabalho que Deus exigia para a minha, para a sua, para a nossa salvação. O verso 15 diz o autor aos Hebreus: por isso, Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Por isso, por ele ter efetuado uma eterna redenção, por ele ter feito um trabalho terminado, acabado, uma obra perfeita, ele se tornou por Deus o nosso Redentor, ele se tornou por nós o mediador entre nós e Deus para a nossa grande e eterna salvação. Portanto, não resta dúvida de que Jesus é a base da promessa de Deus quando se refere à nossa salvação. Daí nós temos o versículo famoso que nós estudamos aqui há algum tempo atrás, várias mensagens baseadas em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, a nós, pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos a prova de que Jesus é a base das promessas de Deus no que se refere à salvação. Romanos capítulo 5, versículo 8, escreveu o apóstolo Paulo: Deus dá prova do seu amor para conosco,
em que quando ainda éramos perdidos, Deus enviou seu Filho e ele morreu por nós, ou seja, ele morreu no nosso lugar. Ele carregou sobre si, como disse Pedro, todos os nossos pecados para nos conduzir a Deus, disse o apóstolo Pedro. Aí nós temos também em João capítulo 5, verso 24, quando Jesus disse: na verdade vos digo. Agora Jesus se volta para si mesmo, ele faz referência à sua palavra como base do juramento, e ele jura dizendo, baseado na palavra do Pai, ele disse: na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João capítulo 10, versículos 28 a 30, Jesus ratifica mais uma vez essa promessa, essa palavra verdadeira, segura e permanente, dizendo: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Porque meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. E ele termina no verso 30 dizendo: eu e o Pai somos um. Portanto, além de ser uma eterna salvação, ela é segura para sempre, sem possibilidade de se perder. Aí nós lemos também na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 e 4. Ele diz o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, e que sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos e por isso ele providenciou o meio da salvação, que é o seu Filho amado Jesus Cristo. Para que a promessa fosse válida, Jesus Cristo veio e morreu na cruz no nosso lugar. Ainda nós lemos em Tito capítulo 1, versículo 2. Ele disse, baseado na palavra da salvação, o Deus eterno que não pode mentir. Vou ler o texto para que a gente não perca nada do que está escrito aqui. Capítulo 1, versículo 2 de Tito. Em esperança da vida eterna. Em esperança, e Paulo diz que fomos salvos na esperança. Aquilo que se espera no futuro, porém uma certeza que não desaponta, porque ela é feita por Deus em Cristo Jesus, e Jesus consumou a obra. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos para a nossa glória. Portanto, é muito claro o que disse aqui Tito, escrevendo a sua epístola. Portanto, ou seja, Paulo escrevendo a epístola a Tito, ele deixava claro para Tito, dizendo que em esperança da vida eterna, a qual Deus que não pode mentir. Entre todas as coisas que Deus não pode, eis aqui uma delas, mentir. Ele não pode mentir. E ele prometeu vida eterna antes dos tempos dos séculos. Portanto, ele prometeu a salvação, a vida eterna, na pessoa de Jesus, que é antes de todas as coisas. Antes que o mundo foi criado, Jesus já existia. Jesus é Deus. Portanto, nós vamos, pela permissão de Deus, continuar com este assunto e provar na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi a primeira promessa feita a este mundo antes que nós existíssemos, antes dos tempos dos séculos. Jesus foi prometido por Deus como base da nossa salvação. Isso veremos, se Deus permitir, na próxima mensagem. Eu te aguardo. Até lá, se Deus nos permitir, mas muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe você e a sua casa.